Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as propriedades coligativas. O que são propriedades coligativas? São as propriedades que vão ser alteradas pela adição de um soluto não volátil a uma substância ou solução. O que seria não volátil, né? Que são aquelas que não evaporam com facilidade. O que acontece? Essas propriedades não dependem da natureza do soluto, e sim da quantidade de partículas dispersas na solução, ou seja, ela vai depender da concentração. Mas antes, eu preciso frisar um conceito que é muito importante, que é a pressão máxima de vapor. O que é isso? É a pressão máxima que o vapor exerce em relação ao líquido. Então, quando você tem um equilíbrio entre o líquido e o vapor. Mas como assim equilíbrio? Por exemplo, se eu tenho um recipiente fechado, eu tenho o vapor e o líquido. Para que uma estrutura que esteja no vapor se condense, eu tenho que fazer com que uma que esteja no líquido evapore, certo? Isto é um equilíbrio. E quando eu tenho esse equilíbrio, a pressão que o vapor exerce em relação a esse líquido, antes dele entrar no estado líquido, é chamada de pressão máxima de vapor. Sabendo disso, agora podemos falar sobre as 4 propriedades coligativas. Que nós temos a tornoscopia, que é quando você abaixa a pressão máxima de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Temos a ebulioscopia, quando ocorre o aumento da temperatura de ebulição. Temos a crioscopia, que trabalha a mesma tendência, só que o inverso. Eu vou adicionar o soluto com a intenção de abaixar o ponto de fusão. E temos também a osmoscopia, que estuda a ocorrência de osmose, que é o que vamos falar mais detalhadamente. A osmose é quando você tem a passagem do solvente, né, que geralmente é a água, da solução mais diluída, ou seja, menos concentrada, também chamada de hipotônico, para a mais concentrada ou menos diluída, também conhecida como hipertônico, através de uma membrana semipermeável, até que ambas as soluções passem a apresentar a mesma concentração, que é o que chamamos de isotonia. A osmose é quando você tem a passagem de solvente, geralmente a água, da solução mais diluída, que é menos concentrada, também chamada de hipotônico, para a mais concentrada, menos diluída, também chamada de hipertônico, através de uma membrana semipermeável, até que ambas as soluções passam a apresentar a mesma concentração, o que passa a ser chamado de isotonia. Essa passagem de solvente só vai acontecer até o ponto em que a pressão osmótica influenciar e travar a passagem de solvente. Agora, o que é pressão osmótica? É a pressão exercida sobre a solução com maior concentração para que não ocorra osmose, ou seja, é a pressão que permite a movimentação da água. Pessoal, a pressão osmótica tem como ser calculada através de uma fórmula, que é π é igual a m vezes R vezes T, onde π é a pressão osmótica, m é a concentração molar em mol por litro, R é a constante geral dos gases, que pode ser variável, e T é a temperatura em Kelvin. Vale observar as unidades de medida. Com esse cálculo, você vai descobrir qual é a pressão osmótica de determinado sistema. Lembrando que a pressão osmótica ela funciona como as propriedades coligativas, ou seja, ela depende da concentração. E sendo assim, cada solução apresenta uma pressão osmótica diferente. A propriedade coligativa é importante para todos os processos industriais, como, por exemplo, a dessalinização da água. E fazer um estudo da osmoscopia é de suma importância para entender os processos biológicos que acontecem nas membranas celulares. Podemos ainda citar outros procedimentos onde esses conhecimentos são aplicados. A carne seca é feita salgando-a bastante, e com isso ela perde a água, conservando-se por muito mais tempo, já que os micro-organismos não encontram a umidade necessária para proliferar. Esse princípio de conservação da carne seca é o mesmo das frutas em conserva, que são colocadas em soluções com excesso de açúcar, o que desidrata também a fruta por osmose, destruindo as bactérias que poderiam apodrecê-las.
Normalmente, as cascas da maioria das frutas, verduras, legumes e hortaliças funcionam como essas membranas semipermeáveis. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Você vai precisar de folhas de alface, bacia com água, colher e sal. Nós vamos precisar de alface, água, tá? Que eu estou utilizando água filtrada. Aqui eu tenho apenas a água, que é mais ou menos meio litro. Aqui eu tenho água e vou diluir nessa água aproximadamente 2 colheres de sal. Agora nós vamos colocar uma folha de alface na água sem o sal e a outra na água com o sal. E logo mais voltaremos com o resultado. Pessoal, agora se passou 1 hora, né, do início do nosso experimento. E como vocês podem perceber, a alface que está apenas na água pura, né, no caso só na água filtrada, ela se mantém bem viva. Já a água aqui, o alface aqui da água com sal, murchou bastante. Por que que isso acontece? Então, pessoal, agora já se passou 1 hora do início do nosso experimento e como vocês podem perceber, o alface que estava na água, apenas na água, ele manteve-se bastante hidratado. Já o que estava na solução aquosa, ele ficou bem murcho. Por que que isso aconteceu? Como já vimos anteriormente, esse é o processo no qual chamamos de osmose, ou seja, o processo da passagem da água, que do meio hipotônico, menos concentrado, para o meio hipertônico, que é o mais concentrado, através da membrana semipermeável, no caso aqui da membrana vegetal, a membrana do alface. Até que ambas as soluções elas passem a apresentar a mesma concentração, que no caso chamamos de isotonia. Esse processo, ele depende da concentração, no caso aqui da água com o sal, né? E também ele não tem nenhum gasto energético, uma vez que ele depende apenas da concentração e não leva em consideração as qualidades individuais da solução. Aí, por que o alface murchou? Porque houve uma desidratação, ou seja, a folha do alface, ela naturalmente, ela contém água em sua estrutura. Porém, quando ela entra em contato com a água e o sal, no caso que é uma concentração maior, o que que acontece? Ela perde a água para este meio. Logo, ela desidrata. Por ser um processo que depende da concentração da solução, quanto mais tempo você deixar dentro dessa solução, você vai perceber uma maior diferença entre as duas folhas.